Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu 7 suspeitos de integrar uma quadrilha que despachava drogas para o exterior pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os criminosos foram identificados depois que uma caixa com 45 quilos de cocaína foi apreendida pela polícia da Alemanha. 100 policiais federais cumpriram em São Paulo e no Ceará 11 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em enviar drogas ao exterior. Levanta a mão, fica com a mão aí na grade. De acordo com a Polícia Federal, o esquema usado pela quadrilha se baseava em colocar bagagens cheias de drogas nos compartimentos de cargas de aviões que partiam de Guarulhos com destino principalmente à Europa. Foi assim que, em fevereiro deste ano, uma caixa com 45 quilos de cocaína foi apreendida no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Na carga foi encontrado um GPS usado pelos criminosos para monitorar o deslocamento da droga. A partir disso, as polícias brasileira e alemã começaram uma investigação em conjunto e descobriram que os carregamentos eram colocados nos aviões com etiquetas falsas de despacho. Caixas muito semelhantes à interceptada na Alemanha foram encontradas em endereços vasculhados hoje pela Polícia Federal. 7 pessoas foram presas na operação, que teve também o bloqueio de 6 imóveis e 22 contas bancárias. O valor retido chega a 17 milhões de reais. Sem o recurso financeiro, essas organizações não voltam a se reestruturar e tem uma certa dificuldade em voltar a operar. Então é fundamental que a gente tenha sempre esse viés de desarticular também financeiramente esses grupos criminosos. Veja agora outros destaques do dia. Câmara quer concluir votação do pacote de corte de gastos ainda hoje. À espera de uma definição, o dólar fecha na maior cotação da história. Justiça mantém a prisão de 4 policiais civis e outras 3 pessoas ligadas ao caso do assassinato de delator do PCC. Pesquisadores brasileiros revelam o rosto de um dos dinossauros mais antigos do mundo. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. A Justiça manteve a prisão dos 7 suspeitos de envolvimento com o PCC que foram delatados pelo empresário Vinícius Gritzbach, executado mês passado no Aeroporto Internacional de São Paulo. O Jornal da Record teve acesso à ordem de prisão dos principais investigados e à ligação de cada um com o crime organizado. As audiências de custódia dos presos pela Polícia Federal foram realizadas neste fórum na Zona Oeste de São Paulo. Os 7 seguem presos. O policial civil Rogério de Almeida Felício continua foragido. Como existe a suspeita de que esteja fora do Brasil, o nome dele deve ser incluído na chamada difusão vermelha da Interpol, a Polícia Internacional. O jornalismo da Record teve acesso à ordem de prisão expedida pela Justiça de São Paulo. No documento, o juiz afirma que nenhuma máfia ou facção criminosa atinge o status que o PCC atingiu sem a efetiva participação de agentes ligados à segurança pública e compara o assassinato de Vinícius Gritzbach à luz do dia no maior aeroporto do país às ações praticadas pelos cartéis colombianos e mexicanos e outros grupos que agem de maneira extremamente perigosa. Segundo o documento, o delegado Fábio Baena é investigado por receber propina para livrar criminosos da facção de eventuais investigações, pelo furto de diversos relógios de luxo e pela apropriação de um sítio. O investigador Eduardo Monteiro também é suspeito de apropriação do mesmo sítio que Fábio Baena. Além disso, há indícios de que ele teria extorquido dinheiro de outros criminosos para que não fossem investigados, além de ter uma situação financeira incompatível com o salário de policial civil. O advogado Daniel Bialski defende os 2 agentes e nega as acusações. Não existe algo que
possa dizer, nossa, olha, aqui tem uma prova que ele realmente não tem qualquer explicação do que está sendo dito, do que está sendo comprovado. Especulações, acusações levianas e mentiras, qualquer pessoa pode contar. O advogado Ahmed Hassan Saleh, conhecido como Mudi, é mencionado em inúmeros processos envolvendo a alta cúpula da quadrilha. Ele também estaria ligado com a lavagem de dinheiro praticada em uma empresa de ônibus. Segundo o juiz, o Ministério Público aponta que ele teria recebido a quantia de R$400 mil da organização criminosa para influenciar as eleições municipais de São Paulo. O documento o classifica como um dos indivíduos mais perigosos da engrenagem criminosa da facção. Robson Granger de Moura é apontado como um dos principais articuladores das ações ilícitas da organização criminosa investigada, atuando inclusive no tráfico de drogas. O documento diz que ele está envolvido na morte de Vinícius Gritzbach. As defesas de Ahmed Robinson não foram encontradas. O juiz ressalta que, se os elementos colhidos pela investigação forem confirmados, o país, sem dúvida, tornou-se um narco-estado. Ainda nesta edição, novas informações sobre a execução do delator do PCC. Em Belo Horizonte, um motorista bêbado bateu em 8 carros estacionados. Ele chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi solto. O acidente aconteceu um dia depois da justiça condenar o motorista pela morte de 2 pessoas durante a disputa de um racha em 2021. Os carros atingidos pelo motorista estavam estacionados na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Alexandro Felipe Domingues tinha sinais de embriaguez e foi contido por testemunhas. O que o cara arrumou aqui no castelo, mano? Ele acelerou, veio muito forte e ele saiu batendo em vários carros parados. Segundo a polícia, ele havia acabado de sair de um bar quando se envolveu no acidente. Após fazer o uso do bafômetro, foi constatado 0,7 miligramas por litro de álcool, sendo que para constatar o crime de trânsito é necessário 0,33, né? Então bem acima aí do permitido. Desta vez não houve vítimas, mas Alexandro já foi preso e respondia em liberdade pela morte de 2 pessoas em 2021. Segundo testemunhas, ele disputava um racha. Um homem de 65 anos e a neta, de 14, morreram no acidente. Alexandro foi preso em flagrante e o teste do bafômetro confirmou que ele tinha bebido. A condenação saiu na última segunda-feira. 8 anos e 10 meses de prisão, que foram convertidos em prestação de serviços à comunidade, além da suspensão da carteira e do pagamento de R$4 mil a cada uma das 2 vítimas sobreviventes. Após saber do acidente, o Ministério Público pediu o aumento da pena. A defesa de Alexandro Felipe Domingos disse que só irá se manifestar depois de ter acesso à sentença. De acordo com a Polícia Civil, Alexandro foi ouvido, pagou fiança de R$6 mil e foi liberado para responder em liberdade. Segundo o Ministério dos Transportes, somente neste ano, mais de 70 mil motoristas já foram multados por dirigirem alcoolizados no Brasil. O dólar disparou e fechou hoje na maior cotação da história. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record alertam que o valor da moeda americana não deve cair, mesmo depois da aprovação das pautas econômicas do governo. A aprovação das primeiras medidas do pacote de corte de gastos na noite de terça não evitou que o dia já começasse tenso no mercado de câmbio. O valor do dólar abriu em alta e, sem a interferência do Banco Central, terminou o dia valendo R$ 6,26, novo recorde. A estratégia do Banco Central de vender dólares nos últimos dias para aumentar a oferta da moeda americana e assim reduzir a cotação não diminuiu o nervosismo no mercado. Analistas dizem que a alta é provocada por uma combinação de fatores. O principal é a dúvida sobre o real alcance do corte de gastos do governo. Mas o cenário internacional também gera incertezas entre os investidores. A tensão no mercado cambial ela é explicada por 2 razões. A primeira é que a gente vive um mundo confuso, muita expectativa em relação a juros internacionais e isso tradicionalmente não ajuda mercados como o nosso. Você tem uma situação de piora fiscal, dívidas subindo aqui dentro, em um contexto global ruim, o que o investidor faz é tirar dinheiro do país ou não colocar. O resultado é pressão no dólar, como a gente tem visto. Em uma sinalização ao mercado,
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que após a aprovação do pacote fiscal, o governo pode anunciar outras medidas para ajustar as contas. Ele disse que o dólar vai se acomodar, mas também não descartou que esteja ocorrendo um ataque especulativo contra o real. Pode estar vendo, não estou querendo aqui fazer juízo sobre isso, porque a Fazenda trabalha com os fundamentos. E esses movimentos mais especulativos, eles são coibidos com a intervenção do Tesouro e Banco Central. Então, funciona assim. Já houve outros momentos na história recente em que aconteceu desancoragens desse tipo. Se vocês forem resgatar nos últimos anos, né, já houve dias tensos que depois se acomodaram em virtude do desdobramento das medidas tomadas pelo governo. Para analistas, a pressão no câmbio só vai diminuir se o governo mostrar compromisso efetivo com o controle dos gastos. A gente tem que ter vários pacotes de corte, não é um ou dois, né? A gente tem que ter uma sequência para sinalizar para o mercado que realmente esse governo está preocupado em ter uma política fiscal ajustada, né? E mesmo se todas as propostas econômicas do governo forem aprovadas no Congresso, existe o risco de que a cotação do dólar continue elevada. Qualitativamente, a gente sabe que os fundamentos no mundo não vão mudar. O ambiente é de aversão a risco, investidor cauteloso, e a gente sabe também que a dívida no Brasil não vai parar de subir. Bom, se os fundamentos não mudam, não há razão para imaginar que esse dólar caia. Portanto, o consenso é de que esse seja um novo patamar para a moeda norte-americana. E o Banco Central americano anunciou o terceiro corte seguido da taxa básica de juros. A redução de hoje foi de 0,25 ponto percentual. Agora, a faixa passa a ser de 4,25% a 4,50% ao ano. O Federal Reserve argumentou que a decisão foi tomada porque a atividade econômica do país cresce em ritmo sólido e com riscos controlados. A previsão de inflação para 2025 subiu de 2,1% para 2,5%. No Rio de Janeiro, um visitante ilustre na Praia de Ipanema impressionou os banhistas e mobilizou os bombeiros. Um lobo marinho que só costuma visitar praias geladas do sul do país virou a atração do dia. A bandeira roxa deu o sinal. O lobo marinho parou a Praia de Ipanema. Os cariocas se aglomeraram para ver o visitante inesperado. Ali, tranquilo, tomando um banho de sol. Ao analisar as características do animal, os pesquisadores descobriram que se trata de um jovem lobo marinho sul-americano. Eles acreditam ainda que o mamífero chegou ao litoral fluminense após pegar uma corrente marítima e se separar do grupo que o acompanhava. Essa espécie de lobo marinho se reproduz principalmente na Argentina, no Chile, no Peru e no Uruguai. Aqui no Brasil, ela é encontrada no Rio Grande do Sul. Os biólogos dizem que não é comum que esses animais apareçam aqui nas praias do Rio agora, durante o calor da primavera. Essa mudança de comportamento pode ter sido causada pelas alterações climáticas. São animais de águas frias, eles acabam migrando para cá em busca de águas mais quentinhas, né? E aí, só que já não está mais no período deles estarem aqui. Já que a visita é rara, muitos cliques para registrar o momento. É a primeira vez que eu estou vendo esse animal tão de perto e aqui na costa do Rio, então é uma oportunidade única. O trecho da areia foi cercado para evitar que o animal se sinta ameaçado. De acordo com os pesquisadores, o lobo marinho não apresenta lesões e estava apenas descansando. Logo vai retornar ao mar. E ele é bem-vindo no Rio se quiser voltar? Lógico, né? Como todo carioca, a gente recebe turistas, os animais, a vegetação. A gente ama a natureza aqui também, tá? Hora da previsão do tempo. O interior do Nordeste vem enfrentando o tempo seco e temperaturas perto dos 40 graus há vários dias. Vamos conversar então com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite para você. Tem previsão de chuva para essa região? As pancadas ganham força até sexta-feira, Salsi. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E uma boa noite para você que nos acompanha. O aumento da umidade deve estimular a formação de nuvens de chuva, principalmente entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte.
Em São Paulo, quinta-feira ensolarada e faz até 31 graus. Já em Campo Grande, em Palmas, chove logo cedo. Há risco de ventania e queda de energia. Máximas de 29 graus. Hoje, a chuva mais volumosa caiu sobre o Maranhão e o Tocantins. No satélite, as nuvens carregadas, essas manchas coloridas, indicam chuva no norte do país. Amanhã, uma frente fria combinada com a umidade do continente espalha a chuva entre o Amazonas e o Espírito Santo. No estado capixaba, parte de Minas e sul da Bahia tem alerta de temporais. No interior da região sul, a circulação de ventos provoca pancadas. E no oeste catarinense, previsão de chuva volumosa e transtornos. Quinta-feira com 28 graus em Curitiba e em Vitória, 32 em Cuiabá. Em Teresina, calor de 37 e até 30 graus em Manaus. Chegou a hora da sua participação no JR. O Genilson é de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Bem-vindo, Genilson. Ao longo da quinta-feira, a chuva ganha força por aí. Na sexta, tem alerta para temporais à tarde. No sábado, a chuva é passageira, máximas entre 29 e 32 graus. A Paula é de Jequié, Bahia. Boa noite, Paula. Até sexta, chuva rápida ao longo do dia. Já no sábado, bastante sol e tempo firme. Os termômetros vão até 33 graus. Para participar, poste o nome de uma cidade e a hashtag Você no JR nas redes sociais. Salce Celso. Obrigada, Giovana. A passagem de um ciclone por Moçambique, na África, deixou pelo menos 70 mortos e 600 feridos. O ciclone Chido atingiu o país com ventos de 260 quilômetros por hora. Escolas e comércios amanheceram fechados. O fenômeno destruiu mais de 24 mil casas e afetou pelo menos 48 unidades de saúde. Cerca de 170 barcos pesqueiros também foram danificados. 180 mil pessoas estão desabrigadas no país. Veja a seguir. Câmara dos Deputados retoma a discussão e pretende concluir ainda hoje a votação do pacote de cortes de gastos. Organizadores do Rock in Rio são autuados por trabalho semelhante à escravidão. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, vota a favor da responsabilização das redes sociais pelo conteúdo criminoso postado pelos usuários. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, votou a favor da responsabilização das redes sociais pelo conteúdo criminoso postado pelos usuários. Vamos então fazer contato com Luiz Fara Monteiro em Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Salsa e a todos que acompanham o JR. O placar chegou a 3-0 para que as redes sejam responsabilizadas. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. No voto, Barroso definiu que alguns conteúdos devem ser removidos apenas com ordem judicial, como, por exemplo, nos casos em que a postagem envolve crimes contra a honra. O artigo 19 é insuficiente, mas não deve ser eliminado. As exceções para a aplicação da regra do artigo 21 devem ser ampliadas. Esse é um ponto central do meu voto. O segundo ponto central do meu voto é a responsabilidade por conteúdos de terceiros deve ser subjetiva e não objetiva. Em caso de dúvida, cabe ao judiciário decidir. E 3, as plataformas devem ter o dever de cuidado para mitigar riscos decorrentes de atuação criminosa ou gravemente lesiva à sociedade. Barroso adotou uma posição intermediária em relação à possibilidade de punição das plataformas por postagens de usuários. O ministro defendeu a necessidade de regulação das redes sociais, tanto no sentido econômico quanto para a proteção de direitos autorais e de dados. Depois do voto de Barroso, o ministro André Mendonça pediu mais tempo para estudar o caso. O Supremo entra em recesso a partir de sexta-feira e só haverá uma decisão depois de fevereiro do ano que vem.
O Senado aprovou hoje o projeto que proíbe alunos de usarem celulares e aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e particulares, mesmo durante o recreio e no intervalo das aulas. Pelo texto, os alunos podem levar os celulares para as escolas, mas o uso fica condicionado a atividades pedagógicas autorizadas, acessibilidade ou em caso de necessidade médica. Essa medida vale da educação infantil ao ensino médio. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e agora vai para a sanção do presidente Lula. Eu volto ainda nesta edição com outras notícias direto de Brasília. Celso. Até já, Fará. O diretor da Agência de Inteligência dos Estados Unidos desembarcou hoje no Catar para uma nova rodada de negociações em busca de um cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A viagem de William Burns faz parte dos esforços para encerrar a guerra na faixa de Gaza, que já dura mais de 14 meses. Segundo a imprensa americana, a proposta prevê uma trégua de 60 dias. Nesse período, alguns dos mais de 100 reféns que estão em poder do grupo terrorista seriam libertados. Nas Nações Unidas, o irmão de um dos sequestrados pelo Hamas discursou por videoconferência no Conselho de Segurança. Michel Levy cobrou ações dos países que integram a ONU. Veja a seguir. Donos de clínica de estética em Goiânia são presos após denúncia de mulheres por falhas em procedimentos. Justiça nega habeas corpus a Matheus Brito, um dos suspeitos de envolvimento na morte do empresário Vinícius Gritzbach. Voltamos a falar do caso do delator do PCC. A Justiça negou o pedido de habeas corpus de Matheus Brito, suspeito de ter participado da execução do empresário Vinícius Gritzbach. Segundo a polícia de São Paulo, ele confessou ter dado carona ao olheiro da quadrilha até o Rio de Janeiro. Desde a morte do empresário Vinícius Gritzbach, endereços do Rio de Janeiro se tornaram alvo de investigação do paradeiro de um dos suspeitos de envolvimento no crime. A passagem de ônibus de ida para a capital fluminense foi emitida no dia 12 de novembro, em nome de Matheus Soares Brito, 4 dias depois do assassinato. No dia 20 de novembro, ele teria retornado a São Paulo, também de ônibus. Matheus teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Para a polícia, ele é suspeito de dar carona de carro para um olheiro ligado ao crime organizado. Cauê do Amaral Coelho, que está foragido, teria recebido a ajuda de Matheus para se esconder no Rio de Janeiro. A defesa de Matheus nega que isso tenha acontecido, mas admite que os dois estiveram juntos. Ambos estavam lá, em uma festa, se encontraram e encontro fortuito. Não foi que vamos para a festa juntos? Não. Cada um foi por conta própria para a festa, coincidiu de ser uma mesma festa e lá se encontraram. A partir da quebra do sigilo bancário, investigadores descobriram ainda que Cauê fez um Pix no valor de R$30 para a conta de Matheus no período da viagem para o Rio de Janeiro. As pessoas não precisam ser amigas para ajudar umas às outras. Se eles estiveram juntos em algum outro momento e Cauê devia um dinheiro para Matheus, natural que fizesse o pagamento. Análises de antenas de telefonia indicam que no dia 20 de novembro, data do suposto retorno de Matheus, o celular de Cauê voltou a registrar sinal em São Paulo, a 1 quilômetro da casa de Matheus. O advogado de defesa não quis comentar o assunto. Ainda de acordo com a investigação, para demonstrar o grau do vínculo entre os dois, policiais descobriram que ambos cadastraram o mesmo endereço num aplicativo de entrega. O advogado aponta irregularidades na prisão de Matheus. Alega que não teve a chance de acompanhar a audiência de custódia, nem teve acesso a informações sigilosas do inquérito. Matheus Augusto de Castro Mota também está preso por suspeita de envolvimento na morte de Vinícius Gritzbach. De acordo com as investigações, ele teria disponibilizado os 3 carros usados no crime. Matheus Augusto e Cauê são sócios numa tabacaria. A defesa de Matheus Augusto afirma que a prisão foi ilegal. A decisão que decretou a prisão temporária do Matheus, ela funda-se em algumas informações que não são verídicas, né? E outras que são
meras invenções, né, elucubrações da autoridade policial. Funcionários que trabalharam na montagem das estruturas do Festival de Música Rock in Rio, realizado em setembro, foram mantidos em situação semelhante à escravidão. A denúncia é do Ministério Público do Trabalho, que investigou o caso e notificou os organizadores do Rock in Rio. A mega estrutura, montada para receber o público, contrastava com o que era oferecido para funcionários terceirizados do evento. As investigações começaram durante o festival, em setembro, quando a força-tarefa do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho encontrou diversos empregados em situação degradante. Aqui, eles dormem no chão, sobre papelões, sacos plásticos e lonas. Os funcionários chegavam a trabalhar 21 horas por dia, tendo apenas 3 horas de descanso. Os auditores acreditam que a presença de cobertores demonstra que havia um planejamento prévio para o trabalhador pernoitar no local. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os funcionários chegavam a dobrar a jornada com a esperança de aumentar os ganhos. Mas os valores prometidos não foram pagos integralmente. Durante a vistoria, foram resgatados 14 empregados, mantidos em situação semelhante à escravidão. E é isso que a gente vai atuar para que ocorra. Fundamentalmente para que jamais em nenhum outro evento do Rock in Rio, em nenhuma outra edição do Rock in Rio, a gente tenha trabalhadores submetidos a condições análogas a de escravo, a condições degradantes ou a jornada exaustiva. A FBC Backstage Eventos, empresa responsável pela contratação dos funcionários, foi autuada por 21 irregularidades. A Rock World, empresa que organizou o Rock in Rio e contratou a prestadora de serviços, também foi notificada por 11 infrações, em razão da suposta negligência na fiscalização. Em nota, a Rock World afirmou que repudia as acusações de trabalho análogo à escravidão e que, tão logo soube do caso envolvendo os funcionários, agiu prontamente, notificando a empresa terceirizada e tomando as medidas cabíveis. A FBC Backstage Eventos não se manifestou. As empresas têm 10 dias para apresentar a defesa. Um casal, dono de clínicas de estética, foi preso em Goiânia. Mais de 20 mulheres denunciaram à polícia que tiveram lesões depois de fazerem procedimentos no rosto e lipoaspiração. As vítimas preferem não mostrar o rosto. São relatos parecidos. As mulheres pagam por procedimentos no rosto com ácido hialurônico, mas depois descobrem que foi usado PMMA, uma substância mais barata e também muito perigosa. No Brasil, o uso é proibido para fins estéticos. Eu fiz a operação da face, o que mostrou realmente que eu tinha PMMA em algumas partes do meu rosto. E isso me abriu um buraco. Esta empresária de 37 anos fez uma harmonização facial às vésperas do casamento. O que sobrou foram lesões, inchaços e muita dor. Ela já fez 3 cirurgias reparadoras. A principal foi na boca, que estava muito deformado, eu tinha que fazer. E aí depois foi o rosto para tentar minimizar, né? Porque na verdade não tirou esse produto, ele não tira inteiro. E aí os médicos vão removendo, que consegue remover sem danificar, né, o rosto. As 2 mulheres são vítimas de procedimentos estéticos feitos na clínica de Karine Gouveia e do marido, Paulo César Gonçalves. Os 2 foram presos por causar danos à saúde e deformações em 24 pacientes, segundo a investigação. As 2 clínicas do casal foram interditadas. A operação da Polícia Civil cumpriu ainda 7 mandados em Goiânia e Anápolis e bloqueou bens e valores que totalizam R$2,5 milhões. Também foram presos um dentista e uma biomédica que eram os responsáveis técnicos da clínica. A gente oficiou esses conselhos profissionais, né, de biomedicina e de odontologia em relação a esses profissionais que trabalhavam ali. Eles falavam que nenhum tem autorização. Em nota, o Conselho Regional de Biomedicina disse que apura as informações e só vai comentar o caso depois de ser notificado. O advogado do casal vai recorrer da prisão. A clínica funcionava normalmente, como funciona, com todas as autorizações, toda a ação do senhor Paulo César, da senhora Karine, tudo foi praticado dentro do que determina a lei.
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje um projeto de lei que altera as metas de redução da emissão de poluentes dos ônibus que circulam na cidade. O texto vai para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. O projeto, de autoria do presidente da Câmara de São Paulo, Milton Leite, estabelece que até 2038, 100% da frota de ônibus da capital paulista tenha emissão zero de gás carbônico. A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia, será encarregada da adaptação das garagens para a recarga dos veículos. A lei para a substituição total da frota por ônibus elétricos na capital depende agora da sanção do prefeito Ricardo Nunes. Depois disso, as empresas têm 90 dias para apresentar à distribuidora de energia um relatório com as necessidades de infraestrutura para o carregamento dos veículos. Durante a transição, a compra de ônibus a diesel, que estava suspensa desde 2022, foi liberada. Os veículos movidos a gás natural também estão autorizados, até os pontos de recarga ficarem prontos. A Prefeitura de São Paulo, na presente data, tem 3.500 ônibus vencidos, ônibus velhos, já que tem mais de 10 anos. Essa frota deve ser substituída. O que dota este projeto? Ele abre a possibilidade, aliás, ele determina que 50% dessa frota, ou seja, cerca de 1.750 ônibus, serão de energias absolutamente limpas. Para a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a medida atrasa o programa de descarbonização da frota e mantém os níveis de poluentes em alta. Se aprovou uma medida que permite que 50% da frota municipal de São Paulo de ônibus possa continuar sendo veículos diesel, queimando combustível fóssil, e esses veículos continuam produzindo não só a poluição do ar, né, que tanto compromete a saúde dos paulistas, mas também poluição sonora. Segundo a Prefeitura, São Paulo possui a maior frota elétrica de transporte coletivo do país. São 491 veículos em operação, sendo 290 a bateria e 201 trólebus. O veículo elétrico ele é mais caro na sua aquisição. Por outro lado, o custo operacional dele é infinitamente melhor. Você reduz o custo operacional para 1/5 de um veículo elétrico. Então ele custa mais para comprar, mas na sua operação ele é muito mais barato para manter. Foi preso no Rio de Janeiro um homem suspeito de fornecer armas e munição para traficantes e para a milícia. O Wallace Carvalho Ferreira é CAC, mas o certificado de colecionador, atirador e caçador está vencido desde 2021. De acordo com as investigações, a munição e o armamento apreendidos na casa dele seriam entregues a criminosos. Em menos de um ano, o Wallace Carvalho gastou mais de R$113 mil na compra de munição, a maioria para fuzis. A defesa dele não foi encontrada. O general da reserva Walter Braga Neto trocou de advogado. O criminalista José Luiz Oliveira Lima substitui o advogado Luiz Henrique Prata. José Luiz defendeu o ex-ministro José Dirceu e o empresário Léo Pinheiro em processos do Mensalão e da Operação Lava Jato. Braga Neto foi preso no último sábado, suspeito de tentar atrapalhar investigações da Polícia Federal sobre um suposto golpe de Estado. Ele nega a participação numa trama golpista. A Rússia anunciou a prisão de um suspeito de envolvimento na morte de um comandante do alto escalão do Exército. Igor Kirillov morreu na explosão de uma bomba colocada em uma patinete elétrica em Moscou. O suspeito é um homem nascido no Uzbequistão que não teve a identidade revelada. Segundo autoridades russas, ele foi recrutado pelos serviços de inteligência ucranianos e teria confessado que instalou a bomba que foi detonada à distância. O suspeito teria recebido um pagamento equivalente a R$600 mil. Veja a seguir: pesquisadores gaúchos reconstituem o rosto de um dos dinossauros mais antigos do mundo. A Câmara dos Deputados retomou a análise do pacote de corte de gastos do governo. Vamos retomar o contato agora com Luiz Fara Monteiro, ele tem os detalhes. Oi, Fara. Olha, Salsi, a primeira parte do pacote foi aprovada ontem. Hoje, os deputados analisam o texto que é prioritário para o governo. O Tiago Nolasco acompanha a sessão e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Tiago. Oi, Fara. Boa noite para você, boa noite a todos. Os deputados só votaram
os projetos, começaram a votar esses projetos no início da noite e foi necessário um grande acordo para destravar a votação. Ficou acertado que para aprovar um dos projetos seria cancelada a volta do seguro DPVAT. A proposta foi aprovada com os votos de 444 parlamentares e só 16 contrários. Este projeto cria travas para impedir o crescimento das despesas com servidores públicos e incentivos tributários. Outro projeto que deve ser votado ainda hoje altera a regra de reajuste do salário mínimo, que seria limitado a 2,5% ao ano acima da inflação. Também está prevista a votação de uma proposta que cria mecanismos de controle para o Bolsa Família e também altera as regras de acesso ao abono salarial. Veja um pouco mais sobre as discussões aqui na Câmara, na reportagem. O dia foi de plenário vazio na Câmara e muitas reuniões de bastidores. Os líderes dos partidos discutiram principalmente a proposta de alteração do BPC, benefício de prestação continuada, para idosos carentes e pessoas com deficiência. Os parlamentares retiraram de um dos projetos o endurecimento das regras para a concessão do BPC. No texto enviado ao Congresso, o governo propôs alterar os critérios para calcular a renda das famílias de beneficiários do programa. Atualmente, cerca de 6 milhões de pessoas, entre idosos com mais de 65 anos e deficientes, recebem um salário mínimo. Pelo acordo entre os parlamentares, apenas o pente fino no pagamento dos benefícios deve ser mantido. O texto base do primeiro projeto foi aprovado ontem, com 318 votos favoráveis à proposta e 148 contrários. O ministro da Fazenda se encontrou hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele só depende de chegar da Câmara para publicar e começar os trabalhos internos. Estão negociando com os líderes, acreditam que a redação que está sendo dada à Câmara contará com o apoio dos senadores. Nós estamos com a expectativa de votar tudo esse ano. E o Congresso Nacional aprovou hoje a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. A lei estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem e define qual a meta fiscal do governo. A principal novidade é a possibilidade do governo federal suspender temporariamente o pagamento das emendas PIX, que são transferências diretas dos parlamentares para estados e municípios. A medida poderá ser adotada quando as regras para a liberação não forem cumpridas, como a apresentação de um plano de trabalho. Mas o governo não vai poder bloquear os repasses. Se o executivo precisar reter as emendas, deverá respeitar a mesma proporção em outras despesas obrigatórias. A meta fiscal foi mantida em zero, ou seja, é necessário um equilíbrio entre os gastos e a arrecadação. Mas foi aprovada uma tolerância para um déficit de quase 31 bilhões de reais, que correspondem a 0,25% do PIB, o Produto Interno Bruto. A LDO ainda prevê um salário mínimo de R$ 1.502, sem alterações no que já estava previsto pelo governo. O Congresso Nacional aprovou também projetos que permitem ampliar despesas ainda no orçamento de 2024, no valor total de 5 bilhões e 700 milhões de reais. O texto segue para a sanção do presidente Lula. Com a aprovação da LDO, o Congresso precisa votar o orçamento de 2025 ainda neste ano. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não descarta que a votação aconteça neste sábado, antes do recesso parlamentar. A TV 3.0 vai ser implantada no Brasil no ano que vem. O sistema conectado à internet é mais interativo. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério das Comunicações. Uma TV com mais qualidade de imagem, resolução 4K de alta definição e totalmente integrada com a internet. A tecnologia permite interação em tempo real entre quem produz o conteúdo e o telespectador. O decreto para regulamentar a chamada TV 3.0 foi encaminhado hoje à Casa Civil pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A TV 3.0 é a revolução da TV aberta, é a TV que com certeza vai proporcionar ao telespectador uma verdadeira experiência imersiva, interativa e com muito mais qualidade de som e imagem.
O modelo escolhido para o Brasil emprega tecnologia de transmissão adotada nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Nesse primeiro momento, a gente está desenvolvendo conversores de TV para que a pessoa que tem um aparelho hoje, que tem as funcionalidades de uma Smart TV, né, elas possam se valer da TV 3.0. Tal como foi feito também lá na migração da TV analógica para a TV digital. A TV 3.0 vai ter um conteúdo personalizado, escolhido de acordo com o interesse de quem assiste. É como se a televisão se transformasse numa grande tela de celular. A novidade abre ainda oportunidades de novas formas de negócios por meio da publicidade. A previsão é de que a nova tecnologia comece a funcionar no ano que vem, mas a transição para o novo modelo vai ser gradual. Haverá necessidade de mudança nas estações transmissoras, né? É claro, isso demanda investimento, isso demanda um cronograma de investimento para as emissoras, mas sim haverá necessidade de investimento para a melhoria dessas estações, para a mudança dessas estações transmissoras. O presidente Lula sancionou a lei que cria o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, uma espécie de banco de dados com informações sobre os tutores e os animais. Esse cadastro vai facilitar a promoção de políticas públicas para a saúde animal, como campanhas de vacinação e ações sanitárias. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os pets serão cadastrados em todos os municípios e aqui no Distrito Federal, e os dados serão fiscalizados pelos estados e pela União. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. A Corregedoria da PM de São Paulo indiciou o policial que jogou um homem de uma ponte no mês passado. Ele vai responder por tentativa de homicídio. 43 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Parobé, no Rio Grande do Sul. A suspeita é de que a atual gestão tenha firmado contratos com empresas de fachada ligadas a uma facção criminosa. O prejuízo é de 40 milhões de reais. O prefeito Diego Picucha ainda não se manifestou. O ex-atacante do Corinthians, Jô, foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. O atleta, que joga atualmente pelo Itabirito de Minas Gerais, foi detido em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um homem suspeito de vender itens nazistas foi alvo de uma operação no Paraná. Bandeiras, uniformes e outros materiais que fazem apologia ao nazismo foram apreendidos. Pesquisadores do Rio Grande do Sul revelaram hoje o rosto de um dos dinossauros mais antigos do mundo. A reconstrução do animal foi feita com base num fóssil encontrado no interior do estado há 6 anos. A espécie não era das maiores. Um tipo de lagarto com 1,5 metro de comprimento. Mas o valor científico é enorme. A gente consegue ter novas informações a respeito de como esse animal, de como esse dinossauro, ele mudava, né? Quais as diferenças e semelhanças que tem entre cada um desses indivíduos. O fóssil nomeado de Saturnalia tupiniquim foi encontrado em 2018 por pesquisadores em uma área rural em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O crânio é curto e afunilado. Os dentes têm a forma de um punhal e serrilhas. O material passou por um processo de limpeza que envolveu a remoção da rocha que reveste os fósseis. Essa etapa revelou a presença de 3 animais. O crânio de um deles foi preservado quase que completo. Com cerca de 230 milhões de anos, esse é o terceiro fóssil da mesma espécie encontrado na região central do estado desde a década de 1930. A partir dele, foi possível fazer pela primeira vez a reconstrução de como seria o rosto do animal na época. A imagem foi apresentada à comunidade científica hoje por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. Eram carnívoros, né, de pequeno porte, que se alimentavam de outros animais menorzinhos que estavam ali nesse mesmo ecossistema. A descoberta está exposta ao público em São João do Polesine. A cidade também faz parte do Geoparque, certificado pela Unesco como uma importante região para as pesquisas paleontológicas. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher.
Logo depois de Gênesis, tem a última festa da temporada de A Fazenda. Quem você acha que vai ser o grande vencedor? Entre no r7.com e vote. Não perca os momentos finais do reality. Boa noite para você. Boa noite.